de vocês, o rostinho de vocês. Isso, começando a gravar, então, nosso encontro de hoje, nesse sábado de manhã, Faces do Feminino na Astrologia, e eu estou assim com um sorriso de orelha a orelha, porque eu adoro esses momentos onde a gente pode ver o rosto de vocês, então a gente tem o bastão da fala na mão, mas a interação entre nós é maior. E, por favor, né, escrevam no chat os comentários, as dúvidas, as perguntas, e a gente vai ter um espaço de abrir os microfones também para trocar um pouco mais, para que esse bastão da fala que eu e a Liz, a gente sustenta na maior parte do encontro, possa ser passado para vocês também. Eu sempre gosto de estar reforçando, né, esse poder dos encontros, porque a gente não troca só energia e não só constrói conhecimento juntas, né? Mas a gente relembra coisas, a gente relembra memórias, saberes antigos quando a gente está juntas numa roda, mesmo que seja nesse formato virtual, e trazer de novo essas memórias, refrescar essas memórias para os nossos tempos, ajuda, né, a convocar novamente aquele respeito e aquela valorização dos saberes femininos dentro de todos os seres no mundo que a gente vive hoje. Então, a gente sabe que ainda não estamos num lugar de equanimidade, né? Já conquistamos muitas coisas, mas temos muitas coisas por galgar ainda. E cada vez que a gente se encontra, seja presencial, seja virtual, para falar sobre o feminino, a gente está assim, colocando aguinha nessa semente, espalhando esse plantio, fazendo ele ficar uma floresta forte, para trazer mais equilíbrio nas relações e transformar esse mundo, né, de uma maneira onde o poder do amor fale mais alto do que o amor pelo poder. Eu acho que muito do feminino passa por esse viés de a gente reforçar esse poder do amor, colocar amor nas relações, colocar amor nas escolhas para transformar o mundo e a nossa vida. Então, estou muito feliz, né, de poder estar aqui com vocês de novo. Estava com saudade, não consegui fazer o encontro do mês passado, mas vamos aproveitar essa manhã juntas. E quero agradecer demais também a presença de cada uma de vocês, e especialmente da Liz, que está aqui hoje para entregar para nós essa sabedoria dela. A Liz é uma grande parceira do Anuário há muitos anos, ela é a astróloga que faz todos os cálculos de luas fora de curso, os trânsitos planetários, né? Então, ela tem essa qualidade virginiana da precisão nos detalhes, e eu sou, assim, infinitamente grata a ela. Ela também é uma artista marcial maravilhosa, né? Dança com as espadas e leques e tudo mais. É psicóloga e astróloga, então, uma mulher mensageira das estrelas e mensageira da alma, né? E é uma honra muito grande te ter aqui, querida. Gratidão. Bom dia, queridas. Depois dessa fala enaltecedora da Yasmin, meu feminino fica assim, reluzindo. E como é bom a gente estar entre mulheres e receber esse carinho e se apoiar, como é nutritivo isso, né? Eu volto recentemente de uma imersão em que eu conheci um clã de mulheres do Nordeste do Brasil e também me senti super nutrida. Então, esses momentos, para mim, são muito, muito felizes, assim, muito emocionantes, e sempre é uma alegria estar partilhando e estar fazendo parte desse projeto, que eu acredito muito no Anuário, como uma ferramenta da gente estar sempre se lembrando, né, dessa nova forma que a gente precisa habitar o mundo, que é essa forma mais sensível, mais delicada, que honra o nosso universo interno. Então, falar do feminino, né, na astrologia, para mim, é sempre uma oportunidade de aprofundar estudo, de ter outros insights, é algo que a gente tem sempre muito prazer em revisitar, e uma alegria enorme de estar aqui hoje podendo partilhar isso com vocês. A nossa intenção, então, é estar trazendo, né, alguns desses símbolos que a gente elege como potenciais representativos do feminino na astrologia, mas tentando trazer isso de uma forma mais leve, que provoque associações em vocês, que provoque na gente esse raciocínio associativo, né? A gente não precisa ir muito na técnica astrológica,
para acessar essas energias, né? E eu acho que quanto mais ferramentas a gente vai adquirindo para aprofundar esses conteúdos que são desse lugar invisível, né? Mais a gente tem condições de dar expressão, de dar lugar para essas multifacetas do nosso feminino, né? E aos poucos ocupando o nosso devido lugar na existência e no mundo. Então, um grande beijo, um abraço forte em todos vocês e obrigada pela presença. A gente pode, então, aos pouquinhos ir aquecendo os nossos motores, iniciando. E acho que para a gente começar, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, né? Eu sei que a gente está distante, mas estamos próximos, estou vendo as carinhas aqui, isso é muito gostoso. Que a gente possa sentar assim, numa posição confortável, onde a gente estiver, puder apoiar os pés no chão, fazer esse contato com o nosso corpo, né? Esse nosso templo, que é o nosso primeiro lugar de acesso a essa dimensão invisível. Então, sentir os pés no chão, né? Agradecer a presença desse novo dia que amanhece, a gente honrar a terra que nos firma os pés, que nos traz essa estabilidade, essa fertilidade, fazer uma inspiração profunda, enchendo o nosso abdômen, nosso peito de ar, recebendo a vitalidade, né? Celeste, divina, soltando o ar, relaxando, permitindo que a gente se entregue para uma sensação prazerosa no nosso corpo, trazendo um sorriso interior, uma alegria de estar viva, de estar presente, de ter essa atitude carinhosa com a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso íntimo. E só fazer alguns ciclos de respiração e que a alegria desse sorriso possa permear todas as células do nosso corpo, nos trazendo uma atitude mental receptiva, prazerosa, feliz, e que isso possa inundar aqui a nossa partilha nessa manhã de hoje. Respira profundamente, mais alguns ciclos. E a gente pode aos pouquinhos retornando. Nesse estado gostoso, começar nossa conversa. Podemos passar então, Fê, para o primeiro slide. O Fê vai acompanhar aqui, nos apoiando. A apresentação. Fazer uma pequena interrupção. Eu e a Fê, a gente separou uma música para dar uma espreguiçada gostosa, para a gente dançar, mas como você já fez esse momento de conexão, né, e a gente já está juntinho aqui dentro das casas umas das outras, estabelecendo essa conexão, a gente deixa esse momento para dar uma espreguiçada e dançar junto, como uma celebração no final. Né? É muito importante, assim, a gente sempre está trazendo, eu falo que Deus é dançarina, né? Está sempre buscando esse alinhamento entre o corpo, o coração, a mente e o espírito. E muitas vezes a gente fica muito aqui no cabeção e esquece, né, de dar vazão e de integrar essa presença no corpo que é tão especial. Então, procurem manter, né, esse estado de consciência corporal expandida, durante a palestra da Liz, para ir percebendo também, conforme ela entrega para a gente os conteúdos, como é que isso vibra no teu corpo, se vem arrepio, se não vem, se o teu coração bate mais forte, se o sorriso dá vontade de brotar no rosto. Isso tudo são informações para a gente integrar esses saberes, né? Então, mantenha essa consciência corporal bem desperta durante a nossa conversa. Então, vamos lá, gente. E podem escrever aí no chat, por favor, todas as dúvidas que a Fefê, quando estiver faltando meia horinha, ela nos avisa e passa para nós as dúvidas, né, que foram rolando ao longo da conversa, para a gente fazer um bate-papo bem bacana também, tá bom? Vamos lá. Então tá. Bom, primeiro acho que essa pergunta, né, da gente tentar entender qual é a importância, né, da gente estar resgatando, da gente estar integrando, por que hoje se fala tanto, né, em sagrado feminino, isso emergiu na consciência coletiva como um boom, né, e se a gente pensar dentro da teoria junguiana, né, que fala sobre essa compensação do psiquismo e compensação que é um movimento natural da vida, né, de achar uma harmonia, de achar uma expressão que vai dar conta
de dar lugar para cada função. Né? Então, a gente vive hoje resultado de uma unilateralidade histórica, né? Em que o masculino, o patriarcal, tomou muita importância, né? Com uma consequente rejeição, deturpação desse feminino. Então, isso não é uma moda, né? Isso é uma expressão de uma necessidade dessa consciência coletiva, essa reimersão do feminino, das temáticas do feminino, como uma necessidade da gente reequilibrar, né, essa unilateralidade que provocou toda essa desorganização, né, esse massacre, digamos assim, de tudo que representa o feminino, se a gente olhar em todas as esferas, né, na relação com o meio ambiente, na relação com as mulheres, na relação com as crianças, né, com tudo que representa esse lado mais frágil, mais sensível. Então, isso não é um modismo, isso é um reflexo, né, dessa expressão que é a própria natureza buscando formas de se reorganizar, né, de dar o devido lugar para os processos de transformação que são do seu próprio funcionamento, né, do seu próprio movimento. Então, é natural que a gente veja isso se expressar de uma forma cada vez mais presente, né, como reflexo dessa necessidade da gente integrar, e acho que entregar também, né, mais para a nossa consciência o acesso desse princípio feminino, né? Então, se a gente pensar, né, desse olhar em que não há um julgamento de valor, né, o masculino por si só ele também não é mal, né, isso é um reflexo dessa unilateralidade, mas ele em si não é mal, né? Masculino e feminino são, na verdade, expressões de polaridades que são complementares e que geram esse movimento, né, que faz parte do processo e da natureza da vida, né, de tudo que compõe o que é a vida. São dinâmicas, né, inerentes a esses processos, na sua integralidade. Então, esse julgamento de valor, isso é bom, isso é ruim, isso é algo do humano, né, do julgamento, da mente, que é uma expressão, né, mental masculina, mas lembrando que o masculino em si, ele não é algo mal, né, mas que a gente busca resgatar essa integralidade. Então, esses dois movimentos, né, de extroversão, de introversão, são tão essenciais à vida quanto qualquer outro, né? E isso é o que faz parte dessa dinâmica e desse movimento. Mas cada um tem características distintas, né? É importante a gente saber diferenciar isso, né? O que é da ordem do masculino, o que é da ordem do feminino. Isso não é uma questão de gênero, né? Não fala de sexualidade, isso é uma questão de uma expressão, de uma força, né? Que gera os processos de vida. Então, enquanto que né, o masculino é projetivo, mental, o feminino ele vai ser mais relacionado a essa realidade invisível, interna, né, que fala de uma atitude de receptividade, né, que se opõe, que se contrapõe, mas ao mesmo tempo complementa essa ação direta que é masculina. Né? Então, se a gente lembrar do aquele símbolo que a gente conhece como símbolo do Yin Yang, né, que é uma primeira representação da interação dinâmica dessas duas forças, né? Uma que é escura, outra que é clara, uma que é direta e a outra que é receptiva, né? Essas são as polaridades, né, de que compõem o primeiro movimento da vida, né? A vida, a comunidade, ela tem uma primeira divisão e essa primeira divisão vai estar expressa nessas polaridades de masculino e feminino que para nós se desdobram em outras representações, né? Mas da gente entender que isso é um processo intrínseco à vida. Pode passar. Então, potência feminina, né? O que é esse lado yin, esse lado introvertido, né? Ela tem uma função de unificar, de nutrir, de sustentar. É uma função que transforma, né? Que protege, que acolhe, que interioriza, que absorve e que recebe. Né? Uma força centrípeta, ou seja, que se dirige ao centro, que se dirige ao interior. Né? Então, é uma potência, uma força, é uma função que permite, que a gente acesse esse lugar interior, né? Que acesse aquilo que a nossa mente racional não alcança, que a gente não acha significantes, né? Com a clareza mental que a gente acessa as coisas do mundo externo, né? Da vida prática, objetiva. Então, essa função
que ao longo da história foi tão negligenciada, foi tão demonizada, e que hoje a gente se vê tão incapaz, né, de muitas vezes incapaz, ainda incapaz, de dar lugar a ela, de perceber, de legitimar. Então, é por isso que a gente precisa resgatar essa nossa capacidade, né, de reconhecer essa potência feminina e de poder integrar essa função na nossa vida, né? E isso vai estar associado a essa dimensão que é invisível, que não tem forma muitas vezes, e que fala do reino inconsciente, que fala da força sutil, que fala da intuição, né? Então, essa realidade interna, né, que tem todos esses atributos, é da ordem do feminino, né? E ela é extremamente complexa, ela é extremamente dinâmica, né? Não é algo estático, finito, ela é multifacetada, né? Então, a integração desta função, né, que vai acontecer como através de um reconhecimento desses conteúdos que habitam esse nosso mundo interno, que vai fazer com que a gente possa dispor dessa energia de forma criativa da nossa vida, né? E aí equilibrar também na nossa expressão individual, não só como ela está no mundo, essa tendência unilateral, né, de ser racional, de ser extremamente prático, de ser ambicioso, de querer realizar no mundo externo, mas que a gente hoje já sabe, já reconhece, né, que não pode ser dessa forma, que a gente não reconhecendo e não integrando a função feminina, a gente resseca, a gente perde a nossa capacidade de sustentar, a gente adoece, né, a gente perde a relação com o nosso corpo como um templo, então a gente massacra esse corpo para que ele se torne produtivo, e todas essas relações, né, que vão, mais uma vez, expressar esse exercício de poder, né, que o masculino foi trazido para nós como algo superior ao feminino, né? Então, resgatar essa potência é a gente achar formas de reequilibrar isso, né? E como que a gente acessa essa realidade interna, né? É muito comum, assim, no espaço da psicoterapia, chegar no consultório pessoas que têm uma extrema sensibilidade e muitas vezes e sofrem com isso, né? Porque é algo que não é valorizado. As pessoas, em geral, elas acham que ser sensível é ser vulnerável, é dar a chance de ser passado para trás, de ser enganado, de ser fraco, de ser bobo, de ser romântico, né? De ser. Então, a gente mesmo muitas vezes ridiculariza, né? Quando a gente se percebe dotado dessas habilidades. Então, são coisas que a gente não sabe o que fazer. É como se a gente carregasse, muitas vezes, uma caixa de ferramentas, né, que a gente, às vezes, teme, não sabe o que tem ali dentro, não sabe usar, e aí o que acontece? Elas começam a enferrujar, eu tenho que ficar arrastando aquele negócio para um lado e para o outro, né? Então, aquilo se torna um fardo, se torna um problema, se torna uma dificuldade, me traz sofrimento, né? Por quê? Porque são potências que a gente não aprendeu a valorizar, a honrar, a integrar e utilizar isso de forma criativa, né? Então, a gente nem sabe eu queria fazer um comentário, né, que o que acontece também, que eu percebo muito, né, que ao longo dos últimos séculos, a humanidade foi convocada a menosprezar e desvalorizar essa natureza cíclica, feminina, receptiva, intuitiva, né? Colocando como esse pensamento e essa maneira de funcionar lógica e concreta e racional como sendo superior. E a natureza instintiva, sensível, integrativa, intuitiva, como sendo coisa de lunáticas, como sendo coisa de loucos, como sendo coisa de quem não compreende, sabe menos, né? E, portanto, age dessa maneira sem fundamentação, né? Então, esse tipo de hipervalorização da maneira concreta, lógica e racional de funcionar em detrimento, né, a natureza cíclica, instintiva e que não é determinada, né, ela está em movimento, ela é viva, como a Alice passou, ela não é algo que se dá no concreto de uma maneira dentro de uma caixinha, é um conhecimento vivo, né? E isso, a desvalorização disso é que faz com que
toda essa potência feminina da gente fique muito reprimida. E trazer hoje à tona, né, essa valorização do nosso sentir, essa valorização da nossa subjetividade, vai fazer, né, é um dos caminhos que a gente vislumbra como para fazer essa integração desse yin e yang que deixa o ser operando, né, de uma maneira mais total, né, mais integrada. A gente não é só da cabeça para cima, e a nossa mente dá conta de compreender algumas coisas, mas os mistérios, o tanto que a nossa cabeça não consegue entender, é muito maior, é a pontinha do iceberg, né? E isso não significa que não tenha valor. Então, acessar essa potência instintiva, intuitiva, receptiva, geradora de vida que o feminino evoca, tira a tampinha, né, desse inconsciente, desse iceberg, e traz à tona uma série de conhecimentos que tem tanto valor quanto a nossa capacidade objetiva e concreta de funcionar e operar. Né? A questão de a gente debater esse tema e trazer esse tema para a gente conversar é justamente isso. As duas coisas são importantes e se entrelaçam para que a gente opere numa totalidade. Né? Enquanto a gente hipervaloriza uma e menospreza a outra, é como se a gente estivesse usando só um pedacinho da nossa potência de inteireza. A partir do momento que a gente compreende, né, que isso integrado, né, expande a nossa consciência, as nossas possibilidades de escolha e de ação, a gente se torna mais feliz, seres mais íntegros, né, mais inteiras. Muito da ideia do papo hoje é conhecer essas outras faces, né, do feminino, presentes na astrologia, para além da Lua e da Vênus, para que a gente integre essas outras facetas da nossa vida também e reconheça o valor que cada uma delas tem, tá? É isso, vou ficar quieta de novo agora. Obrigada, Yasmin. Exatamente isso, né? Então, como é algo que não é palpável, né, que é difícil a gente nominar, que a gente reconhecer, não só pelo fato da própria característica dessa dimensão e dessa função feminina, mas pelo nosso histórico, né, de negligência e rejeição disso, como é que a gente pode acessar isso, né? Então, através do corpo e das nossas sensações, né, através dos nossos sonhos, através das narrativas mitológicas, né, os contos, os mitos, através da nossa produção artística, né, que são formas que o nosso inconsciente tem de trazer os seus conteúdos, as nossas fantasias e todas as imagens espontâneas que são criadas no nosso psiquismo, né? E tudo isso se dá através dos símbolos, né? Não é um conteúdo direto que a gente acessa, mas se dá sim através dos símbolos. Pode passar, Fê. E os símbolos, né, gente, nada mais são do que algo que nos remete a uma outra coisa que não é bem definida, que não é muito clara, né? Então, o símbolo, ele é, na verdade, um veículo para a nossa alma, né? Porque ele remete a essa natureza que a mente racional não alcança, né? E por gerar esse movimento, que é um movimento associativo, né? Ele dinamiza o nosso inconsciente. E ao dinamizar, ao gerar esse movimento, nos traz a capacidade de transformar essas imagens, de liberar a energia psíquica que fica disponível para a nossa criatividade. Né? Então, trabalhar com linguagens simbólicas, seja com sonhos, seja com arte, né? E a própria astrologia, acho que é a mãe da linguagem simbólica, né? E é por isso que eu trouxe esse conceito de símbolo aqui, da gente entender o porquê que entender o feminino pela astrologia pode ser algo importante para a gente, né? É como se a gente tivesse buscando novas ferramentas para acessar esse conteúdo que não é tão claramente definido, né? Porque a astrologia ela é uma linguagem simbólica. Né? Então, ela vai nos ajudar a mapear essas imagens internas, né? A trazer esse encadeamento associativo e nos permitir reconhecer o que nos habita internamente, né? O que está ali no nosso oceano mais profundo, que é esse reino do nosso inconsciente, né? Então, arquétipos femininos na astrologia, eles vão representar esses recursos internos de que a gente dispõe para agir com criatividade, né? Então, vai nos tornar possível
compreender alguns potenciais e também alguns desafios à nossa expressão sensível, né? E assim a gente vai traçando esses caminhos possíveis, né? De uma travessia de cura e de liberação ou libertação feminina, né? Porque se a gente olhar a história do feminino, ela é uma história de muitos cortes, de muitas perdas, né? De sofrimento. Isso se expressa também na nossa própria história, né? Então, quando a gente resgata esses pontos, essas temáticas, esses movimentos, a gente reconhece essa dor, essa ferida, e dali a gente também, num processo de alquimia e cura, a gente libera essa energia criativa, né? Então, os símbolos femininos na astrologia também vão falar disso. Pode passar. E se a gente pensar, né, que esse movimento de opressão do feminino aconteceu ao longo da história, isso se expressou em muitas dimensões, né? A gente consegue reconhecer isso de muitas formas. Isso também aconteceu na história da astrologia, né? Então, antes, né, do conhecimento organizado por Ptolomeu, que já é bem antigo, ali do século II a.C., mas que até hoje, né, as técnicas ptolomaicas ainda são usadas na forma da gente pensar a astrologia, mas até lá os 12 signos eles tinham uma divisão equilibrada de regências, né? Eram as regências olímpicas, era uma época em que as coisas eram mais anímicas, digamos assim. Se acreditava que o nosso interior era regido por deuses, né? Esses deuses que nos habitam. E essas energias eram distribuídas em 6 deuses masculinos e 6 deuses femininos. Então havia um equilíbrio, né? É como se esses deuses eles tivessem essa força autônoma, né? É como se essas entidades tomassem vida através de nós. E aí, quando vem todo esse movimento, né, que é um movimento histórico da história da humanidade, de ir progressivamente para uma racionalidade, uma supervalorização do masculino, isso também acontece na astrologia, quando Ptolomeu faz esse processo de... Não ele faz, né? Na verdade, ele escreve algumas coisas que tinha acessível sobre a astrologia até então, mas define, a partir da organização desse conhecimento, que a astrologia era um lugar de ciência, de pesquisa, né? Então, não tinha isso de deuses nos habitar. Existiam cálculos matemáticos para se fazer, existiam correspondências, né, mais claras, né, mais racionais para se pensar a astrologia. Então, nesse processo, 4 dessas deusas são suprimidas, né? Elas perdem a regência dos signos. Aqui a gente tem essa regência olímpica, né, que é bem diferente da atual regência que a gente conhece. E, nesse processo, as únicas que permanecem, né, legitimadas como regentes de signos é Lua e Vênus. Né? Até aqui desconfigurou o glifo, que seria o glifo da Lua, e o glifo de Vênus, que a gente conhece, que é aquele glifo do feminino, né, que é um círculo com uma cruzinha embaixo. Então, nesse processo, restou esses 2 arquétipos, né? Que se a gente for olhar de um lugar crítico, a gente vai entender que são arquétipos que atendem, né? Aquilo que foi legitimado, aquilo que foi possível ser aceito para expressar o que significa o feminino, né? Então, o feminino correspondia a esse papel de mãe, né? Esse papel de cuidadora, de protetora, e o papel de amante, né? A mulher que seduz, a mulher que conduz o homem ao prazer sexual, né, à sensualidade. Então, esses 2 papéis ficaram restritos, né, à função de Lua e Vênus, e todas essas outras funções femininas foram suprimidas, foram tiradas da astrologia, e assim ficaram por muito tempo, né? Então, só esse processo, né, se a gente pensar isso em termos de consciência coletiva, né, houve ali uma rejeição, houve uma repressão de tudo que essas 4 deusas, né, que no caso vão ressurgir com a questão dos asteroides, representam, né? Então, restringir a função do feminino, a sua função materna ou a sua função de amante, né? É realmente negar a capacidade da mulher, né? Do feminino, da potência feminina, porque, na verdade, quando a gente fala em feminino, a gente está falando dessa função, né? E ela é uma função intrínseca à psique de homens e de mulheres, né? Então, quando a gente fala em feminino, a gente não está falando só de mulheres. Mas essa função, né, e agora pensando no papel das mulheres na sociedade,
que representada por essas deusas, né, muitas delas deusas virgens, ou seja, que não se subjugavam ao casamento, né, que tinham a sua expressão autônoma, livre, independente, passaram a ser coisas ameaçadoras, né, a esse status quo masculino. Então, foram suprimidas, né? E até hoje, pode passar, até hoje é muito pouco estudado, né, esses outros arquétipos, muito pouco valorizado esses outros arquétipos na astrologia, né? Aqui a gente elegeu não só as 4 deusas, né, que retornam com a descoberta desses primeiros asteroides, mas também Lilith, né? A gente incluiu Lilith aqui no sentido de a lua branca, né, que é essa lua que a gente estuda, né, que é o principal arquétipo feminino aí na astrologia, ela se reserva mais a isso que é aceito socialmente ao lugar de lua, de mãe, né? E a lua negra, ela entra nesse lugar mais escuro da lua, né? Então, tudo que representa a face sombria da deusa, né, que vai falar desses processos dissolutivos, de morte, de envelhecimento, e que foram demonizados na história, né? Hoje a gente sabe que a mulher, quando deixa de menstruar, ela deixa de ser produtiva, é algo que tem que esconder, é feio, envelhecer é feio, né? Todos esses procedimentos de beleza que negam, né, esse processo como algo de um lugar de sabedoria, né? Então negam a importância, né? Vão estar refletindo aí esse processo de demonização dessa face escura. Então, quando a gente vai falar de Lilith, e na sequência eu vou trazer para vocês astrologicamente o que Lilith vai reunir essa parte rejeitada da lua branca, né? Então, os aspectos também da vivência de maternidade sombria, né, vão estar expressos através da Lilith. Então, junto com Lua, com Vênus, que são os 2 arquétipos femininos legitimados, com o ressurgimento dos 4 asteroides, que são as deusas que voltam, é um slide antes. E Lilith, a gente tem aí um conjunto de 7 arquétipos que vão estar, de alguma forma, retratando essa dinâmica da função feminina, né? Então, essas 4 deusas que tinham sido suprimidas lá, na transição, né, das regências olímpicas para a regência ptolomaica, vão ressurgir somente no início do século XIX, né? O primeiro asteroide, que é Ceres, que é o maior asteroide. Esses asteroides eles estão nesse cinturão que fica ali entre as órbitas de Marte, de Júpiter, né? Então, Marte é o último, um pouco de astrologuês agora, mas é o último planeta pessoal, né? Dentro do nosso sistema solar, e a partir de Júpiter já é um planeta mais social, um planeta que representa algo mais coletivo. Então, entre essa transição estão esses 4 asteroides que são funções do feminino, né? Então, são funções que fazem um elo, né, entre a dinâmica individual e a dinâmica coletiva, ou a dinâmica do mundo interno com a dinâmica do mundo externo, aquilo que a gente traz, né, para a nossa expressão na vida. Então, elas recebem, curiosamente, isso é um processo inconsciente, né? Porque ao descobrirem esses asteroides, eles recebem pelos astrônomos, né? Que historicamente, desde que a astrologia e a astronomia foram separadas, a astrologia é muito demonizada pelos astrônomos, né? Como uma grande bobagem, como uma grande crendice, né? Mas curiosamente recebe dos astrônomos o nome das 4 deusas gregas que tinham sido suprimidas lá atrás, né? Então isso é um movimento curioso, né? Acho que de uma tentativa aí do inconsciente de compensar isso que tinha acontecido, né? Porque elas recebem a primeira que foi descoberta, o primeiro asteroide foi descoberto, recebeu o nome de Ceres, né? Aqui tem a correspondência entre as mitologias gregas e romanas, né? Então Ceres na mitologia romana é Deméter na mitologia grega, né? Atena, Juno vai ser Hera e Vesta vai ser Hestia, né? Existem correspondências, né? Mas os asteroides recebem esse nome, isso, já estão respondendo ali, que é o nome grego, né? Aliás, o nome dos asteroides é o nome romano, mas a correspondência mitológica é a correspondência grega, né?
Então, essas deusas sendo resgatadas aí no início do século XIX, elas também ficam um tempo incubadas, né? Por mais que o asteroide tenha sido descoberto, tenham sido nomeadas com o nome dessas deusas, astrologicamente, a primeira efemérides, né, que é essa tabela que vai dizer no dia a dia aí a posição desses astros, né, que permite, na verdade, o estudo desses movimentos celestes, apenas em 1970 vai ser publicada a primeira, né? Então, do início do século, praticamente 150 anos, um pouco mais de distância, né? E ainda assim, até hoje, é um assunto bem pouco falado, bem pouco estudado na astrologia. A gente tem pouca literatura em português, praticamente nada, sobre os asteroides, né? E algo assim tão rico, né, de conteúdo para a gente estar pensando essa função feminina. Eu quero aproveitar esse gancho do que a Liz está falando sobre esse conhecimento, né? Porque a gente vê, pelo que a Liz está trazendo para nós aqui, o quão recente é esse assunto, né? E o quanto carece ainda de desenvolver e aprofundar mais literatura, não só literatura, mas nas nossas vidas também. Quando a gente para pensar, né? Os nossos direitos, as nossas conquistas, elas foram galgadas principalmente a partir desse movimento feminista, que começou há poucas décadas atrás, né? Então, até menos de um século atrás, as mulheres, né, menos de 100 anos, as mulheres só podiam ser professoras, enfermeiras ou esposas, donas de casa. E a gente só podia viajar com a autorização do pai ou do marido, né? E então, assim, mais uma vez colocando essas duas faces do feminino como sendo tudo que a gente pode ser, ou a mãe cuidadora ou a amante devotada, né? E voltar, resgatar esses conteúdos, essas outras faces arquetípicas, esses outros mitos, essas outras deusas, né? Daí fazendo aquele paralelo ali. Vênus para os romanos, Afrodite para os gregos, Ceres para os romanos, Deméter para os gregos, né? Palas Atena, Atena ela acaba sendo... Não, Atena tem o mesmo nome para os dois, né? Isso. A Juno e a Hera, né? A Vesta e a Hestia. Então, assim, traz essa totalidade do feminino que se expressa, sim, em cuidar do lar, das tarefas domésticas, tudo isso tem muito valor, tudo isso faz parte da nossa natureza, tudo isso faz muito bem para a gente trabalhar o feminino dentro de nós, e quando eu digo feminino dentro de nós, né, é nos homens e nas mulheres, né, então esse aspecto do cuidado, esse aspecto do prazer, do vínculo erótico, sensual e amoroso, mas também esses outros aspectos, né, que ficaram ali esquecidos, propositalmente durante muito tempo, e que hoje vários movimentos, né? A Priscila está ali, Palas é Palas Atena, é Atena, tá? Isso. Então, todos esses outros arquétipos e mitos que a gente tá, esse conhecimento, essa sabedoria, essas qualidades, essas habilidades, que o contato, né, com os asteroides no nosso mapa natal, e a nossa busca de contato com esses arquétipos na nossa vida vai ajudar a gente a trazer esses conteúdos de maneira a gente poder expressar além da mãe e da amante, né? Integrar dentro de si. Então, eu acho assim essa conversa, esse estudo, esse momento de hoje extremamente rico, e te cortei também para lembrar que a Liz, ela produziu, como tem pouco material, pouca literatura, né? A Liz e a Carol, outra amiga querida, super estudiosa também, elas produziram um e-book que fala sobre isso, né, Liz? Eu acho que você está disponibilizando esse e-book no link da tua bio, a um valor super camarada. Então, para quem quer aprofundar um pouco mais, né, essas informações, clica lá depois no link da bio da Liz, e tem esse e-book que aprofunda as características de cada uma, que estão vivas dentro de todas as pessoas. Era aí. Oi, Yasmin, muito obrigada. Alguém perguntou ali sobre as referências, no final eu vou estar compartilhando, estou com os meus livrinhos aqui do lado, algumas coisas que eu estudo para referência a isso, e tem também esse e-book que eu e a Carol
estruturamos para estudar os 4 asteroides, né? Ali a gente não fala de Lilith. Pode passar, Fê. Bom, então, né, passando esse aparato do porquê que a gente elegeu esses símbolos, né, a lua branca em contraposição à Lilith lua negra, né, para incorporar aí esses aspectos mais dissolutivos, mais rejeitados da lua branca, e os 4 asteroides junto com Vênus, que também é o outro arquétipo feminino, né, e é desses que a gente vai falar agora. Então, a lua branca, né, o arquétipo feminino, branca eu botei entre parênteses para a gente estar diferenciando da lua negra, tá, mas é lua. É o principal aí símbolo feminino, né? E assim é o terceiro ponto mais importante na análise astrológica. Quando a gente estuda essa tríade de personalidade, a gente vai sempre começar falando de Sol, ascendente e Lua no mapa, né? Então a Lua é o primeiro arquétipo feminino e o mais importante, né? Ele é o arquétipo feminino primordial, né? Deusa da noite que se contrapõe ao deus solar diurno. Então, se a gente pensar, né? Nessa interação que o ser humano primitivo, vamos chamar assim, começou a se relacionar com o cosmos, o impacto psicológico, né, que olhar o céu tinha em relação a Sol e Lua, é inegável que a importância disso é muito grande, né? Então, a Lua, como a Senhora da Noite, ela vai congregar todos os símbolos relacionados ao feminino, né? Então, todos os outros símbolos femininos vão ser desdobramentos deste arquétipo, né? Então, quando vocês vão ver que as temáticas, elas de alguma forma elas se repetem, né? E a gente não tem que achar essa lógica exclusivista, né? De que então se a Lua é isso, Vênus tem que ser aquilo. Esses arquétipos eles se complementam, né? Lembram dessa realidade que é multifacetada, que é dinâmica. É como a gente pode pensar como uma árvore, né? Então talvez a raiz dessa árvore vai ser a Lua, né? Esse caule que vai projetar essa energia de uma forma ativa vai ser Vênus. E esses galhos que vão se refinando vão ser esses outros arquétipos que vão dando direção, vão dando temáticas, vão dando movimento, né, para esses assuntos relacionados ao feminino. Tá? Então, delas se desdobram todas essas outras figuras. Né? Então, Lua e Sol eles vão representar essa dualidade que dinamiza a vida em todas as suas manifestações, né? Sol como o senhor do dia, então que nos permite ir para o mundo externo, conquistar o mundo externo, né? Por isso é a consciência que vai para o mundo, e a Lua como a senhora da noite, esse movimento de recolhimento, de ir para o nosso interior, né? Pode passar. Bem lembrado, e as minhas imagens, né? Acho que são todas da Raquel, né? Sim. São os desenhos, né, que a Raquel fez exclusivamente aí para os trabalhos do anuário, então elas vão trazer assim toda essa riqueza, né, um pouquinho do que a gente vai falando. O PPT tem vida própria, o feminino é um pouco assim, independente. Então tá. A Lua, né? A Lua, ela tem registros muito anteriores, né? Os primeiros calendários, na verdade, eram calendários lunares, né? Então, se a gente pensar antes desse período em que o feminino começou a ser suprimido, né? A Lua, ela era o arquétipo feminino, né? Ele era muito mais valorizado até que o Sol, e principalmente porque ela permitia organizar o tempo, né? A percepção do tempo de uma forma muito mais precisa, pelo fato dela ter essa característica mutável, né? E também de não precisar muitos cálculos matemáticos, como é um calendário solar, né? Para poder ter essa precisão, né? Então, os calendários lunares são muito anteriores, né? Então, desde o Paleolítico ali, que vai de 2,5 milhões até 10 mil antes de Cristo, né? A nossa pré-história, já existem indícios de que a Lua era cultuada como uma maior importância simbólica, né? Até a raiz etimológica desse termo está relacionada a mês, né? Moon, Lua, month, mês, e também a palavra medida, né? Então, a forma como se organizava e se media o tempo. E aí, posteriormente, ela vai recebendo desdobramentos também, né, dessas simbologias. Ela começa a ser adorada como deusa da vida e da morte, e aí começa a aparecer os símbolos de crescente e minguante, né? O crescente também relacionado ao touro, né? Então, aqueles chifres do touro, que é um crescente para cima. O touro é um signo em que a lua se exalta, né? Ou seja, que ela tem essa natureza fértil, né? Sensorial, sensual, fortalecida, né?
Ai, amanhã, mas eu acho que eu não vou o dia Tem alguém inteiro. com o Ai, microfone não tô aberto. sem passar o dia inteiro enclausurada, não. Das 8 às 18. E começa a se associar a Lua, né? Essa organização do tempo da Lua também com o tempo solar, né? Das 4 estações. Então, são 4 fases da Lua e 4 estações do ano, num paralelo simbólico entre a Terra, que também é um símbolo feminino, né? Gaia, e a Lua. Né? Então, essa cruz das 4 direções é um símbolo de completude e um símbolo inicialmente feminino. Né? Então, esses conhecimentos sobre as fases da Lua eram utilizados, né, pelos agricultores, pelos botânicos, pescadores, todas as funções sociais que permitiam a sobrevivência, essa relação com a Terra e com aquilo que ela provia, né, em termos de nutrição e abastecimento e segurança, né? Então, ao longo do tempo, né, muitos arquétipos são associados à Lua, né, e a Lua ela congrega, né, arquétipos que vão falar de diferentes etapas, né. Então, Hécate vai falar mais dessa fase minguante, né, que é uma deusa grega aí das encruzilhadas, né, curando a cura, um aspecto sombrio muitas vezes associado a ela, né. Ártemis já um aspecto mais crescente, mais jovem, mais guerreira, né? E Deméter, enfim, né? Todos esses arquétipos femininos vão se desdobrar aí, mas vão congregar o simbolismo da Lua, né? Então, a gente olhar a Lua no nosso mapa vai nos permitir com que a gente se alinhe com as expressões desse resgate dessa natureza íntima, né? É o nosso primeiro acesso a esse mundo interno, que é aí a porta de entrada através da Lua. Pode passar. Tentar ficar mais atenta ao tempo aqui, porque se deixar eu fico falando, associando coisas, sentindo, e o tempo voa, né? Então, na astrologia, a Lua ela vai ser representativa de um receptáculo, né, de todas as nossas experiências, porque ela diz respeito à nossa corporeidade, então é tudo aquilo que nos acessa através do corpo. Se a gente pensar ela no sistema solar, ela é o nosso satélite, né? Então ela circunda a Terra, criando ali esse útero, né, que protege, ao mesmo tempo filtra todas as outras influências planetárias, né? Então ela tem essa função protetora, ela tem essa função de mediadora, né? Ela é a nossa memória, ela fala dos nossos hábitos, né? Ela vai falar da imagem interna que a gente tem de mãe, né? Então as primeiras experiências de chegar ao mundo, né, mediado por um útero feminino, receber o leite de um seio feminino, receber o cuidado do feminino, ser introduzido no mundo da linguagem, né? A mãe é aquela pessoa, ou quem exerce a função materna, né? Aquela pessoa que vai, esse choro é de fome, esse choro é de frio. Então, essa significação, né, das vivências corpóreas, ela é inicialmente mediada pela mãe, né? Então, por isso que a Lua ela vai falar da forma como a gente representa a nossa mãe internamente. E essa pode ser uma porta para a gente entender como a gente reage emocionalmente, como que a gente busca segurança, né? Como que a gente se expressa emocionalmente, como que a gente dá sentido para os nossos sentimentos, né? Então, essa mãe, ela era uma mãe reativa, ela era uma mãe negligente, ou ela era uma mãe cuidadora que contava histórias. Essas memórias vão definir, né, os primeiros modelos que a gente tem para reagir ao mundo, né? Então, vamos falar da nossa capacidade da gente se vincular, da gente sentir, da gente buscar segurança, né? E uma coisa que eu acho muito importante falar aqui, porque a gente tem essa herança católica, né, do pecado, então muitas vezes a gente tem um certo temor ou uma certa culpa de acessar. Eu estou falando, mas a minha mãe está aqui, tá? Mas ela é astróloga também, a gente estuda, tá tudo certo. Mas a gente tem às vezes essa culpa de acessar as nossas imagens negativas sobre a nossa mãe. Né? Minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, mas é muito importante a gente saber que a imagem interna que a gente tem da nossa mãe não é a nossa mãe real. E essa imagem interna é o que merece o nosso acolhimento e a nossa transformação. Essa a gente pode transformar. E ela é tão legítima quanto a gente valorizar, né, o que a gente recebeu de positivo, né, de dotes dessa mãe.
porque valorizar aquilo que foi difícil, que foi sombrio da experiência materna, também é uma forma que a gente tem de possibilitar essa transformação interna, né? De liberar esses traumas, essas dores que vão residir ali, energia criativa. Então, se a gente acolhe essa ideia, né, de que, bom, essa imagem interna é uma imagem, ela não corresponde à realidade, talvez eu me permita, né, entrar mais em contato e acolher aquilo que vem como algo sombrio. E aí, ao final de cada símbolo, eu tenho algumas perguntas, né, que a gente não vai olhar o mapa das pessoas aqui, mas vocês podem, de repente, anotar para trazer para a sensação, assim, né, que vai representar cada arquétipo, né? Então, a Lua vai falar de como eu expresso as minhas emoções, como que eu reajo emocionalmente, né, quando eu me sinto insegura. Quando a gente olhar no mapa astral, a gente vai olhar, a Lua está num signo, esse signo tem um elemento, né? Então, uma Lua num signo de ar vai reagir diferente de uma Lua num signo de água, né? E aí a gente consegue ter mais significantes para aprofundar. Mas essas perguntas podem ajudar vocês a entrarem em contato com essa dimensão e aos poucos sintonizando, às vezes trazendo algumas lembranças, né? Pode seguir. E aí tudo aquilo que é idealizado, né, da experiência materna, dessa função que a gente tem naturalmente, cuidadora, protetora, senhora do lar, né, tudo isso que é legitimado como uma função feminina, lunar, a gente tem uma contraposição da lua negra, né? Então, se a gente pensar nas experiências, né, maternas, sombrias, né? Isso eu vivenciei muito assim quando eu fui mãe, né? Eu tenho um filho de 7 anos e que eu achava muito bizarro assim de que não se partilhava, né? Todo o sofrimento, toda a transformação que era de um pós-parto, de uma ressignificação de um ser mulher que agora tinha aquela criança que era dependente. Para mim foi muito difícil, né? Essa coisa de vivenciar o materno, que maternidade é lindo, maternidade é a coisa mais maravilhosa. Eu demorei muito tempo para sentir essa maravilha e muitas vezes ainda me questiono, né? E via que não era uma coisa que eu podia falar, né? Então, essas vivências desse lugar de morte, desse lugar sombrio, relacionados à maternidade, podem sim ser representadas pela Lilith, né? Pela Lua Negra. Tá? Ela tende a ser significadora de todos esses processos minguantes aí que a gente tem na nossa vida. Eu estou falando de uma experiência de maternidade, mas tem muitas coisas aí, né? Todos esses processos escuros, dissolutivos e que a gente vai experimentando, morte, perdas, transformações, né? Que é uma transformação maior do que uma mulher que se torna mãe uma primeira vez, né? Sem ter nenhuma instrução sobre esses lugares sombrios que a gente acaba passando, né? E todas, vivem isso em silêncio, mostrando para os outros como as unhas estão feitas, a comida está, né, na mesa, quentinho, o bebê está mamando, roupas limpinhas. É uma coisa muito louca da gente pensar, né, que a gente tenha que dar conta de tudo sem deixar esse lado sombrio aí vir à tona, né? Então, não só em relação à experiência da maternidade, mas todas as experiências sombrias, né, e a gente tem muitos significadores, vão ser dentro desse espectro do que representa esse símbolo da Lilith, né? Mas esse processo sombrio, ele é tão, né, como a gente falou no começo, tão necessário à vida quanto é esse processo bonito de lua cheia, de produtivo, né, de ser uma mãe de unhas feitas, né, e que vai residir, né, nessa sombra, nesse lugar que morre, né, toda uma energia que vai impulsionar algo novo. Então, se a gente não se permite viver essas sombras, esses lutos, né, essas perdas, desses processos dissolutivos, a gente retém a possibilidade de se renovar e de renascer, né? Então, por isso que isso é tão necessário da gente compreender, da gente validar, né? E aí a Mirella Faur, que é uma das grandes estudiosas, né, da deusa e da grande mãe, ela traz alguns significadores desses processos dissolutivos, né, que pode ser quando a gente está na nossa fase menstrual, aquele, né, momento de recolhimento, de não querer muito contato, de querer ficar quentinha, todos os momentos em que a gente experimenta medo, dor ou perdas, né, nas etapas da vida já, né, pós-menstruais, menopausa, velhice, né, astrologicamente, a Lua, quando está fora de curso, que é um momento ali em que ela fica por alguns dias ou algumas horas à deriva, né? Não se relaciona com nenhum outro planeta em termos de ângulos, né? Ou seja, não faz aspectos.
Quando a Lua está na sua fase balsâmica, aliás, estamos hoje na Lua balsâmica, né? Estamos com uma Lua em Touro, um momento propício para a gente estar falando desse assunto, né? Indo para o nosso interior, fechando ciclos, entrando em contato com esse lugar sensorial, talvez gostoso tomar um chá quentinho enquanto a gente acolhe essas imagens, né? Então, a fase balsâmica da Lua são esses 3 últimos dias de um ciclo lunar, né? Em que ela está no seu momento mais escuro, né? Nesse processo realmente de se transformar, né? Ou quando a Lua ou o Sol percorre a casa 12 do nosso mapa, né? No caso do Sol, vai ser aquele mês famoso que a gente fala sobre o inferno astral, né? Que é quando... não, minto, o inferno astral é quando ela percorre um signo antes do nosso aniversário, mas a casa 12 também é um setor que vai falar de finalizações, né? Então, também pode ser um momento que nos leva para um contato com esses momentos dissolutivos de morte, de finalizações, né? E que são momentos necessários para a gente deixar algo morrer, entrar em contato com esse processo e dar lugar para o novo, né? Então, isso não necessariamente tem que ser algo ansiogênico, se a gente entende, né? Ou seja, que nos gera ansiedade, que nos gera repulsa, né? A gente foi ensinado a viver isso como repulsa, e se a gente começa a entender a importância e a necessidade, a gente também pode vivenciar isso como uma espécie de prazer, né? Aquela coisa de limpar um armário, liberar roupas, e de repente você vê que tem uma família que não tem nada, e você doa aquilo, se livra daquele negócio que estava lá guardado, e vê que fez um bem, né? Que aquela pessoa vai fazer um bom uso para aquilo que estava inútil para você. Isso é um processo prazeroso, né? Enquanto outros processos de morte, de transformação, de dissolução, a gente pode vivenciar honrando isso como algo que vai nos trazer abertura para o novo, né? Vai deixar esse vazio para uma nova semente ser plantada, né? Pode passar. E eu falo rápido, tá? Eu tenho ascendente Lua em Gêmeos, então se vocês passar alguma coisa, vocês vão sinalizando aí, tá bom? E, além de tudo, sou manezinha também, né? Daí é o combo, né? Então vamos lá, arquétipo da Lilith, né? A Lilith, ela está relacionada a essa força feminina autônoma, então que tem uma certa rebeldia, uma certa irreverência, né? Ela não se curva e não nega a sua natureza primal, instintiva, selvagem, né? Ela é retratada em muitas mitologias, né? Desde os sumérios, babilônios, até mesmo na Bíblia, né? E esses temas, eles vão sendo, né, ao longo da consolidação do patriarcado, cada vez mais associados a essa influência malévola, né? Essa possessão demoníaca. Então, ela era aquela mulher que seduzia os homens casados, né? Que gerava essas poluições noturnas, né? E que sacrificava crianças, né? Então, tinha uma atuação nefasta, né? Ela nunca foi honrada assim como uma deusa na mitologia, né? Depois ela aparece como a primeira mulher de Adão, né? Ali no judaísmo pós-bíblico, que foi criada do pó em igualdade a ele, né? Em igualdade a Adão. E ela se rebela contra essa coisa dela ter que ser dominada sexualmente por ele, né? E disso ela sofre um exílio, né? Tem todo um processo ali. Então ela é um arquétipo dessa faceta, dessa natureza feminina que não se curva, né? Que é independente, né? É um arquétipo da outra mulher, né? Que pode ser odiada pela Hera, guardiã grega do casamento, né? Então, quanto a Hera preserva essa coisa do status do casamento, a Lilith vai falar dessa pulsão de uma sexualidade que não nega a sua natureza primitiva e instintiva, né? E é a face escura da deusa na mitologia, né? Nas mitologias, a gente fala muito da mitologia grega, porque ela tem uma relação direta com a história da astrologia, mas em muitas mitologias ela aparece, né? Como diferentes faces, né? Como Lilith, como Hecate mesmo, como Kali, né, como Perséfone, que é a senhora dos mundos inferiores, e Nana, que também é uma representação mais antiga dessa deusa escura, entre outras, né? Pode passar. Na astrologia, não se sabe muito bem o que é essa Lilith, né? Existem 4 significadores para ela. Eu vou passar mais rápido aqui, que a gente entra numa parte um pouco mais técnica, mas só para vocês saberem que não existe um significador de Lilith, da Lua Negra, né, na astrologia, tá? A Mirella Faur tem um livro bem profundo, que ela elabora bem esse tema das faces negras, né, da deusa, e ela fala bastante ali sobre Lilith do ponto de vista astrológico, né, que também é um outro assunto que não tem muita
bibliografia, principalmente em português, né? Então, não se sabe se ela era um corpo físico que desintegrou a reminiscência sinergética de um outro planeta, né? No caso, essa Lilith foi estudada aqui por esse astrólogo aqui, né? E ela tem um ciclo de 119 dias, 10 dias em cada signo, né? Esses significadores astrológicos, eles vão, de alguma forma, reunir símbolos que são complementares, né? Eles não se excluem, mas cada um vai pegar um tom, assim, desse tema, né? De Lilith, desse tema da deusa escura, né? E essa Lilith de Valdemar vai representar a faceta mais autônoma, mais incontrolável, né? Como o instinto primal da lua negra. Sinceramente, esse é um significador que eu nunca estudei, nunca coloquei isso no mapa, eu nem sabia da existência disso, né? E fiquei bem surpresa quando eu vi isso, porque eu estudo um outro significador de Lilith. Pode passar. Tem a Lilith como um asteroide. Opa, deu um tilt aqui. Que vai e volta de novo, que às vezes dá um... Isso. Tem um outro asteroide que se chama Lilith. Quem estuda esse asteroide tem efemérides dele, Dimitra George, que inclusive tem, para mim, o melhor livro sobre os asteroides. Ele, inclusive, tem um glifo diferente aqui, parece uma mão virada ao contrário, né? E é o único que tem, de fato, atributos físicos, né? Estudado desde 1927. Então, ele tem uma órbita de 4 anos, né? Porque ele também está nesse cinturão de asteroides ali entre Marte e Júpiter, e vai estar mais relacionado com esse aspecto da paixão feminina, da capacidade de liberar essa raiva reprimida, né? Quando ela é exilada, né? Nesse tema do exílio, vai resolver os conflitos devido a essa inferiorização que ela teve, né? E aí algumas palavras-chave seria rebelião, feminismo, liberdade sexual, instinto, exílio, luta pela liberdade de expressão. Algumas pessoas também estudam uma estrela fixa como um significador de Lilith, né? Que seria, no caso, Algol. É uma estrela, né, de todas as estrelas fixas, a mais demonizada, digamos assim, a que tem uma influência mais maléfica, né? E ela está ali ao 26º grau da constelação de Touro, bem na cabeça da Medusa, né? Na constelação de Perseu. Então, a Medusa, como essa entidade feminina, né, que foi punida por Palas Atena, inclusive, por ter, como é que chama? Tido uma interação sexual com Netuno, né, com Poseidon, dentro de um dos templos dela. Então, ela recebeu essa punição por ter desonrado aquele espaço sagrado e transformado ela em... então, algumas versões falam que ela foi violentada também. Mas a punição que ela recebe de Palas Atena é pelo fato dela ter desonrado ali o espaço sagrado do templo, né? Então ela transforma ela em pedra e o olhar dela petrificava todos os homens. Então coloca ela num lugar de exílio em relação a essa questão da sexualidade, né? Que é um tema a ser resgatado também na mitologia na astrologia principalmente de Palas Atena, né? Que é essa relação delicada com a sexualidade, né? Então a Medusa também é uma entidade feminina aí que vai falar dessa relação que a gente tem muitas vezes de demonização da questão da sexualidade, né? E processos que a gente mesma se infere, né? Quando a gente não se permite vivenciar alguns aspectos dessa dimensão. Ok, pode passar. A questão da mitologia, gente, existem sempre muitas versões, tá? A gente também acho que sempre tem que se abrir a essas diferentes versões. Alguns mitos, né, foram reescritos dentro dessa lógica do patriarcado, então tem distorções, né? Às vezes se perde alguns aspectos do feminino nisso. Mas eu sempre penso em ver isso como narrativas complementares, né? Não tentar assim achar uma narrativa única, mas o que aquilo traz de associações para a gente. Acho que esse é um estudo interessante assim da gente estudar as diferentes versões, né? E aí a gente chega no último significador astrológico da Lua Negra, né, que é o ponto da dinâmica lunar, né, que é o apogeu lunar, né, ou seja, a órbita da Lua ao redor da Terra não é circular, né, ela é meio elíptica, então vai ter um ponto em que ela vai estar mais próxima da Terra e vai ter um ponto em que ela está mais afastada da Terra.
Então, não seria um outro astro, né? Não seria um outro corpo celeste, seria exatamente um ponto nessa órbita, ou seja, um significador dentro da própria dinâmica lunar. Isso que eu acho muito interessante. E o apogeu, que é esse ponto em que ela está mais distante, é como se fosse aquilo que nos escapa, é aquilo que ela foge, né? Esse movimento da Lua de fuga da Terra, né? Mais que algo atrás de volta. Então, do ponto de vista psicológico, até pensando assim, ela vai representar esse aspecto mais autônomo, mais sombrio, mais devorador até, né? Como fosse um escape, algo que a gente não domina, né? Então, a ação astrológica dessa Lilith, ela exerce muito no plano emocional, de uma forma de mecanismos compensatórios, às vezes, das nossas faltas, né? Como uma válvula de escape, né? Defesas que a gente tem, às vezes, para encarar ou não encarar problemas pessoais, né? Então, vai falar de uma dificuldade, vai falar de comportamentos compulsivos, né? Mecanismos através dos quais a gente busca suprir algo que nos falta, né? Tapar o sentimento de dor, o enfrentamento de uma dor, né? Então, são impulsos, né? Às vezes impulsos sombrios, mas que compensam essas mágoas e essas vivências do vazio, essas vivências sombrias, né? Às vezes de formas de desejos indomáveis, de compulsões, tem ali uma força, né? Uma certa resiliência, uma criatividade, um potencial para um talento visceral. Então, é algo da ordem mais primitiva, né? Desse nosso cérebro mais reptiliano, né? E indica a forma da gente exercer a criatividade, né? Essa Lilith, ela é domiciliada em Capricórnio, né? Ou seja, ela se afina à energia de Capricórnio e ela vai se asilar em Câncer, ou seja, vai estar fraca no signo de Câncer, que é exatamente aonde se domicilia a Lua Branca, né? Lua Branca está forte no signo de Câncer, o signo da nutrição, do afeto, né? E então tem essa relação entre a Lua Branca e a Lilith, né? Que é esse ponto da dinâmica lunar. Por isso que eu acho interessante estudar a Lilith como esse significador, né? Diga. Liz, uma das coisas assim que eu acho interessante a gente pontuar também, né? A gente falou dessas qualidades, desses aspectos, desses atributos femininos, né? Relacionados diretamente à subjetividade. Não é algo assim que se pode definir concretamente, porque ele é deslizante, está vivo em movimento. E o próprio olhar sobre a Lilith, que é um aspecto feminino, né? A gente vê 4 visões sobre ele, porque, por exemplo, né, a Lua está lá no céu, Marte está lá no céu, né, os planetas todos estão lá no céu. E essa visão da Lilith já traz aí 4 possibilidades, né? É um asteroide que existiu de verdade e foi desintegrado, né, em um dado momento cósmico. Não, é a estrela, a cabeça da constelação qual é da constelação a Medusa de Perseu, né? Isso. Ou é um ponto matemático que a gente calcula no mapa de cada pessoa quando a Lua está mais longe da Terra, né? Então, essas possibilidades onde a gente não necessariamente precisa eleger, dizer, essa aqui é correta e as outras estão erradas, né? Mas integrar essas visões, esses olhares e falar assim, se eu concebo a partir dessa perspectiva, eu ganho esse tema. Se eu concebo a partir dessa outra, eu amplio esse tema, né? E assim eu vou integrando. Então, acho bem interessante, né, a própria Lilith na astrologia ter essa variação de olhares. É só esse comentário, né? Porque daí é mais gostoso quando a gente, ao invés de definir, né, a gente abre esse portal e esse conceito e assim, vira um caminho, né? Não uma caixa. Sim. Sim, a gente lembrar que a astrologia como linguagem simbólica, né, por mais que tenham técnicas muito precisas por trás dela, a interpretação ela sempre vai navegar por esse lugar associativo, né? Então são estudos que a gente precisa ir fazendo, né? E não ter as coisas como certo e errado, né? Que é sempre a nossa
mente racional tentando enquadrar algo da ordem, né, do inconsciente num esquema que seja inteligível para nós, mas quanto mais a gente exerce esse lugar, né, da sensação, do intuitivo, e a gente fala muito desse lugar subjetivo e invisível, mas a gente tem que pensar que o inconsciente, o feminino, é também o corpo, né? Eu acho que a Lilith representa muito isso, essa sensorialidade, esse instinto, essa coisa, né? Esse potencial de vida e morte que tem no nosso corpo, no processo menstrual, na capacidade de gerar a vida. Isso é domínio da Lilith, né? Então, sim, acho que sempre é válido a gente pensar que tem vários significadores. Eu estou falando para vocês da minha, não só a minha, né? Até porque esse significador aqui dela como um apogeu lunar é o mais estudado astrologicamente, né? Ainda assim é um tema assim um pouco valorizado, né? Mas porque fala dessa dinâmica da Lua, né? Assim como a gente tem os nodos lunares, né? Nó do Norte, Nó do Sul, que é muito estudado em astrologia kármica, a Lilith também entra como um outro ponto da dinâmica lunar, né? Que é esse arquétipo feminino tão complexo, tão profundo, né? Tão matriz de tudo isso, né? Para a gente poder ir cada vez mais ampliando, né? Os significados, os sentidos. Então, aqui estava falando um pouquinho só das regências, né? Das associações, ou seja, quando a gente fala que um astro rege, né? Um signo é porque ele se afina, né? Ele se identifica com a expressão, né, da linguagem, da qualidade daquele signo, né? Então, a Lilith ela vai estar domiciliada em Capricórnio e exaltada em Escorpião, né? Que são processos de Capricórnio talvez muito relacionada a essa coisa do exílio, né? Da dureza, da frieza. Escorpião como esse processo emocional de transformação profundo, né? E ela vai exatamente se enfraquecer naqueles signos em que a lua branca, né, que é a lua, a visão materna legitimada, tá mais forte, né? Isso que eu achei interessante pontuar. Vanessa Paim é uma psicanalista, uma astróloga psicanalista que tem um estudo bem interessante, né, dentro dessa linguagem mais psicológica da Lilith. Ela tem algumas coisas escritas bem interessantes para pesquisar. Então, ela coloca assim, né? A Lilith se refere à gravidade, à gravidez, à materialização, formação do corpo, né? Trazer as coisas à terra. Então, essa capacidade de corporalizar, né? Diz respeito à nossa memória celular, os instintos básicos, né? Incorporados na nossa carne, relacionado a esse cérebro reptiliano, o nível mais básico do cérebro humano encarregado da sobrevivência. Então, um instinto de sobrevivência, né? Concernente às questões de vida ou de morte, né? Então, se a gente pensar que o ciclo, né, da Vênus de 9 anos, ciclo da Lilith, desculpa, que fica 9 meses em cada signo, né, se corresponde ao nosso tempo gestacional humano, né? Então tem essa relação aí com esses processos gravídicos aí de gerar a vida e a morte, né? E aí aquelas perguntinhas para a gente pensar um pouco como que a gente está se relacionando com esse arquétipo, né? Se a gente tem honrado esse lado instintivo, esse lado mais visceral, a gente permite isso se expressar, né? Fluir em criatividade. E se a gente não consegue identificar isso, vamos tentar olhar para as nossas respostas mais compulsivas, né? Como que essas compulsões vão se relacionar com o espaço que a gente dá para os nossos impulsos criativos, ou seja, quanto mais compulsivo a gente for, né? Seja uma compulsão alimentar, seja o que for, é um significador de que pouco espaço a gente está dando para a nossa criatividade, né? A gente precisa legitimar esse espaço como algo consciente para que esse atributo, essa função mais dissolutiva, mais primal, não domine a nossa mente consciente, né? Isso é a compulsão, é algo que a mente consciente não domina, né? Então, se a gente está muito compulsivo, é um sinal de que a gente não está dando espaço para criar, para agir com os nossos instintos, né? Talvez porque a gente negue, porque a gente reprima, e aí entra esse processo de investigação pessoal, né? Mas vai falar desse lado nosso instintivo, que tem uma relação direta com a fonte da nossa criatividade. Ok? Podemos passar? E aí chegamos a Vênus, né? Eu quis trazer Lilith antes, porque acho que ela faz esse contraponto com a Lua branca, né? Mas Vênus aí é o segundo, depois de Sol e Lua, né? O astro mais brilhante no céu, né? Que tem esse brilho, essa beleza.
e ao longo de todas as mitologias sempre foi associada como um arquétipo que emana, né, beleza, harmonia, e aparece em diferentes mitologias, né? Freia, Inanna, Ishtar, Ísis, Afrodite, Vênus, Iemanjá, entre outras, né? É um arquétipo relacionado, então, a essa capacidade, né, de magnetizar, de atrair, de exercer o belo, de exercer a sensualidade, né, de trazer a harmonia, pensando na regência dela relacionada ao signo de Libra, né? Vênus é um planeta que rege astrologicamente o signo de Touro, um aspecto mais primal, mais corpóreo, mais sensual, né? Do auge da primavera, aquele momento fértil, né? E o aspecto e o signo de Libra, né? Que tem uma regência mais mental, mais diplomática, mais relacional, né? Como um signo de ar, mas que também recebe a regência de Vênus, né? Na mitologia, ela nasce, né, da castração de Uranus, né, de Urano, no caso, e, né, esse esperma que jorra ali no mar, né, e cai na espuma do mar, nasce Afrodite já adulta, dançando, né, e que ao caminhar ali já brotam flores, né, então traz essa efervescência fértil, né, da sua beleza, né, e nasce do oceano, né? É interessante pensar que Vênus é um planeta que se exalta, né? Ou seja, tem a sua natureza também fortalecida no signo de Peixes, né? Que é domínio de Netuno, né? Domínio de Vênus, do mar da onde ela emerge, né? E Netuno, como regente dos oceanos, né? Fala desse inconsciente profundo. Então, fala dessa natureza criativa, né? Que tem um aspecto ativo ali, mas na sua conexão, né, com esse reino inconsciente profundo, esse feminino, né? Ela vai trazer esse seu magnetismo como representação da beleza máxima de uma deusa, né? Ela é, então, a deusa do amor, né? Conhecida como a deusa do amor, como uma grande sedutora, né? Ela chega a se casar com Hefestos, né? Que é um ferreiro de uma aparência feia, ele é coxo, deformado, né? Mas ela tem aí esses vários relacionamentos extraconjugais, principalmente com Ares, né? Com Marte, que é uma dinâmica de relacionamento bem famosa na mitologia grega, né? Dentro desse lugar assim da sedução, sim, estou acompanhando. Vamos lá. Desse lugar da sedução, desse lugar da sensualidade, da conquista, do jogo. Então, ela não é um arquétipo de casamento, ela é um arquétipo de relacionamento no sentido da sedução, né? Ela é muito livre nesse sentido, né? E tem os aspectos sombrios dela também, né? Em que ela se sente ameaçada pela beleza, né? De uma ninfa, de uma outra deusa, e que ela gera conflitos a partir disso, quando ela sente que a sua beleza, né, é ameaçada como a mais bela, né? Até o próprio símbolo de Vênus, né? A gente pode pensar que é aquele espelhinho de mão, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Então, a gente sempre tem que pensar que os arquétipos vão ter expressões sombrias e expressões mais harmônicas, né? E Vênus vai estar dentro dessa dinâmica daquilo que atrai. Pode passar. A relação dela com Netuno também relacionada a esse universo das artes, da dança, né? Dessa beleza que se expressa através dos talentos, né? Então, a gente tem que pensar que a Vênus ela é uma significadora de relacionamento nesse lugar de sedução, aquilo que eu gosto, aquilo que eu valorizo, aquilo que os outros valorizam em mim, né? Ela tinha uma coisa muito de ser reconhecida enquanto bela pelos outros. E também aquilo que eu disponho de recurso sedutor, né? Que é o quê? É os meus talentos, aquilo que eu tenho como qualidade, né? Então, eu tenho esse magnetismo e essa capacidade que a gente tem de atrair e expressar aquilo que a gente valoriza, aquilo que é importante, aquilo que é bom para nós, né? Então, a forma também como a gente obtém prazer. E aí a gente pode se perguntar, né? Quais são os meus talentos, né? De quais talentos eu sou dotada, né? Como que eu expresso a minha beleza, o meu magnetismo, né? E aí, olhando a Vênus no nosso mapa, a gente vai conseguir ter mais informações sobre isso, né? Tanto os potenciais quanto os desafios, né? Uma Vênus com aspectos desafiadores com outros planetas pode ter
dificuldade de expressar essa natureza sedutora, essa beleza, de se ver bela, de se ver talentosa, de se autovalorizar, né? Ou de ficar muito dependente da valoração do outro e aí se esvaziar. Então entram essas dinâmicas, né? E quais são as lições que eu preciso aprender para acessar essa natureza, daquilo que eu tenho de talentos, de valores, de beleza, né? E vivenciar, no caso, esse amor em todo o seu potencial, que é uma capacidade da gente exercer com a gente mesmo, né? Quando a gente transparece isso numa relação, é porque a gente se apropria disso, né? E quando a gente depende dessa validação de fora, é quando a gente se esvazia disso, né? Então essa é a dinâmica venusiana, né, do nosso mapa. Ela é uma força ativa do feminino, né? Em geral, as forças femininas elas são mais receptivas. Vênus é o primeiro arquétipo que tem essa função ativa, que vai para o mundo, que vai seduzir, que vai conquistar, que vai ocupar o seu lugar a partir do que ela expressa como belo, né? Eu vou passando assim mais rápido, tá? Deixa eu só fazer um comentário que é legal. Quem tem o anuário do ano passado, de 2021, que estava dividido nas 13 lunações, a gente tem 3 faces, né, da deusa, 13 arquétipos de diferentes culturas, e tem um poema para cada uma daquelas deusas. Aqueles poemas, eles refletem, né, eles simbolizam os valores da Vênus naquele signo. Então, vocês podem procurar onde que está a Vênus no mapa natal de vocês. Ah, minha Vênus está em Áries. Aí vai até lá e procura no anuário a deusa da lunação de Áries, que vai estar ali por março, né? E olhar e ler esse poema para ter essas dicas, para ter esse olhar das características da tua Vênus natal, né? Aqueles poemas são muito bonitos e eles evocam bem os valores da Vênus passando pelos signos. Bem lembrado. Pode passar. Bom, acho que falei isso, né? Ou a gente falou isso, tá, pode passar mais uma. Quais lições precisa aprender? A natureza do belo. Ok, e aí chegamos então nos asteroides, né? Então aqui tem esse gráfico, né, que é uma proposta dessa altura que eu falei para vocês, de Mitra George, de uma mandala, né? De uma mandala em que organiza, como eu falei para vocês, né, com essa metáfora da árvore, digamos assim, o refinamento desses arquétipos femininos, né, tendo a lua aqui como base, né, e eu botaria a lua negra, né, é óbvio que a lua negra astrologicamente não tem a mesma importância, ela não rege nenhum signo do zodíaco, assim como os asteroides também não, são importâncias secundárias, mas arquetipicamente o desdobramento dessa energia é relevante para a gente pensar como que isso vai ocupando esses espaços, né? Então, a Lua como matriz aqui, da onde se desdobram esses arquétipos, Vênus aqui no centro, né, como esse potencial ativo, e aí nessa metáfora da árvore eu colocaria Vênus como o caule, né, o tronco da árvore, aquilo que conduz a seiva, e, né, na copa, nos seus desdobramentos, essas quatro deusas representadas pelos asteroides que vão aí refinar essas temáticas lunares venusianas, né, em assuntos que a gente vai... Volta só um pouquinho. Em assuntos que a gente vai, aos poucos, aprimorando, né, no caso, aprofundando. Então, aqui são os glifos, né, dos asteroides na astrologia. Elas ocupam papéis diferentes, é claro que não se restringem a isso, né, mas é interessante pensar que elas estão, né, nas órbitas entre Marte e Júpiter, né, e elas todas, de alguma forma, têm alguma relação com Júpiter, que é Zeus, né? Então, Vesta, Este, a irmã mais velha, Junos, né, Hera, a esposa, Palas, a filha, né, a filha preferida, e Ceres, Deméter, a mãe, né? Ela cumpre essa função da mãe. Pode passar. Mais um. Isso. Então, Deméter, Ceres, né? Deusa da agricultura, da fertilidade. Obrigada, Marta. Pena que você não pode ficar, mas acho que vai ficar disponível depois, tá? Obrigada aí pela presença. Ela é a deusa da agricultura, da fertilidade, né? Ela é mãe de Coré, né? Com Zeus, Perséfone, né? Que depois se torna Perséfone, né? Então ela é raptada, né? Por Hades. A filha, na verdade, a versão da mitologia que eu
gosto mais, digamos assim, mas que não fui eu que inventei, é de que ela tem essa filha com Zeus e depois é por ele abandonada, né? Então tem uma primeira ferida ali dela que é abandonada por ele nesse lugar de pai. Então ela vira também essa mãe solo, né? Ela se torna essa mãe solo e que tem nutre um vínculo muito forte com Perséfone, com Coreno até então. Então fala dessas dinâmicas de relação mãe e filhos muito dominadoras muitas vezes, né? Que abafa a possibilidade dessa menina crescer, se tornar uma mulher, e ela está lá na sua inocência, um belo dia raptada, né, por Hades, né, que vê nela aquela coisa encantadora, maravilhosa, leva ela embora e a Deméter fica aí 9 dias vagando, procurando onde é que está essa filha que ninguém viu, esse desaparecimento, e aí a terra seca, ela fica muito triste, ela sofre essa perda, né, então, de novo, uma perda, uma ruptura, né, o abandono do pai e da filha, depois essa perda. E aí, enfim, tem toda uma questão lá que ela negocia que, como a terra seca, começa a se perder o alimento, e aí chegam para os Zeus e falam, ó, negócio seguinte, a gente vai ter que negociar, tu não pode, né, o Hades não pode ficar com ela, porque senão a gente vai morrer de fome, como é que a gente vai resolver esse negócio? E aí se define, né, que ela fica uma parte do tempo com a mãe e uma parte do tempo como esposa de Hades lá nos mundos inferiores, né? E aí é quando ela se torna Perséfone, né? A senhora das sombras, né? Claro, resumindo muito as temáticas, assim, né? O mito tem várias nuances, né? Acho que é bem interessante a gente se remeter à mitologia grega para entender as temáticas que cada arquétipo astrológico vai trazer, é através daí que a gente vai aprofundando os sentidos, né? Mas só para a gente entender quais são as temáticas primordiais relacionadas a esse arquétipo, né? Ela, então, é a deusa da agricultura, né? O glifo dela parece um Saturno ao contrário, né? Então, ela é ceifadora, né, da colheita, né? Mas ela passa por esses momentos de corte, tem essa relação com a filha, né? Então, os temas relacionados à maternidade, à nutrição, né? Seja uma nutrição psicológica, espiritual, a esses ciclos, né? Porque é um mito que fala da explicação mitológica para a mudança das estações do ano, né? Então, inverno é quando a filha está distante dela e a terra seca, né? Se esvazia. Então, todas essas temáticas do abandono, da relação da mãe e filha, relações de dependência, né? Relações com o alimento também. Então, todas as vivências de compulsões alimentares estão muito relacionadas a séries. A gente tem que olhar a Lua no mapa astrológico, sim, mas se a gente olhar séries, a gente vai ter mais elementos para compreender da onde que saem essas coisas, né? Ela é a grande mãe, né? Ela é uma mãe. Então, o tema da maternidade é o tema mais forte para esse arquétipo, para esse asteroide, tá? E não só, né? As mulheres, então as mulheres que não têm filho não vivenciam isso? Não, a gente exerce essa função, né, materna, essa função de cuidadora em diferentes funções na nossa sociedade. Então, geralmente, pessoas que têm Ceres forte no seu mapa, elas vão ser terapeutas, vão ser, sei lá, enfermeiras, vão ser um profissional de saúde, né? Vão, de alguma forma, exercer essa função de cuidado, né? E isso, em desarmonia, também pode falar de vínculos muito daquela mãe devoradora, né, que não deixa o outro se desenvolver, ou de mulheres que se tornam mães dos seus companheiros, né, que infantilizam. Tem várias temáticas que podem se desdobrar aí, tanto para a luz quanto para a sombra, né? E como a gente sabe que a dinâmica do feminino ela é multifacetada, que ela é dinâmica, né? Isso é capaz de se transformar e vai se transformar conforme a gente tomar consciência disso, né? Então, de novo, né, a gente conhecer essa característica no nosso mapa pode nos dar elementos da gente rever a nossa história, né, rever esses modelos que a gente tem de maternidade, de ideia, de relação com o filho, para a gente poder ver como que isso está se expressando na nossa vida. Né? Então, ela é uma deusa que fala sobre a fertilidade, né? Mulheres que querem engravidar, reverenciem Deméter, né? Ela rege esse ciclo pré-ovulatório, né? Dessa fertilidade abundante, a senhora do cereal aqui representada pela esse desenho bonito da Raquel. Pode passar. Eu vou dar uma corridinha, tá? Tá olhando o chat aqui.
Gente, outra coisa, assim, né? A lista trazendo rapidamente, porque esse conteúdo é um conteúdo que a gente poderia ficar numa imersão, assim, de final de semana, é um estudo que a gente aprofunda e amplia de diversas formas, mas prestem bastante atenção nessas perguntinhas que estão em negrito ao final de cada um desses asteroides que ela está trazendo, né? Porque essa pergunta alavanca esse processo de autoconhecimento necessário para a gente estar ativando, né, essa potência das séries da Deméter, né, da Afrodite, enfim, de todos esses asteroides da nossa vida. Então, responder essas perguntinhas bem especial. Eu coloquei ali no grupo, né, que entrem lá no grupo hashtag Juntos Somos Melhores. A gente ainda vai ter mais um encontro desses gratuitos, onde eu vou estar falando sobre a roda do ano, que são esses portais onde a energia do ano vai se distribuindo. Mas aí eu gravo também os poemas para vocês terem e posso dar uma palhinha reforçando essas perguntas para vocês terem um material de estar seguindo conectada aí com esse estudo que a gente está trazendo hoje para vocês, tá bom? Isso aí. Bom, só para a gente resumir, então, no mapa astral, né, o que a Ceres vai indicar, eu acho que eu já falei bastante, mas vai manifestar essas necessidades de nutrição que a gente tem, né, e a gente pode pensar nutrição em vários tipos, né, física, espiritual, psicológica, né, a nossa capacidade de cuidar, de ser cuidada, né, a relação que a gente estabelece com o alimento, as relações de dependência que a gente estabelece ao longo da vida, né? Então, como que a gente se conecta com essa necessidade de nutrição? A gente se permite esse autocuidado, né? O que me abastece? O que abastece a minha alma, né? Que me faz preencher, me saciar, né? Emocionalmente, fisicamente? Como que eu me relaciono com a comida? Eu tendo a comer compulsivamente? Eu rejeito a comida, né? Por isso que a gente falou ali dos transtornos alimentares. Mas, de uma forma geral, como que a nossa alma se abastece, né? Isso vai estar falando desse arquétipo Ceres no nosso mapa. Então, aqui, né, eu tinha falado do glifo, aparece um Saturno invertido, né? Que é a foice, né? Da colheita, do ceifar, né? Que vai falar desses processos de perda e desse amadurecimento que muitas vezes a gente necessita para superar essas questões de dependência, né? Enquanto a gente está nutrida, autocuidada, menos dependente a gente se torna. Pode passar. Palas, né? Então, Palas é a filha, né? Filha de Zeus. Ela é uma personificação da sabedoria e da justiça, da estratégia e da inteligência, né? Ela é filha de Zeus com Metis, que é a astúcia, a deusa da astúcia e da inteligência. Então, nesse processo do nascimento dela, né, Zeus se sente ameaçado pela filha que ele iria ter, então ele engole Metis, né, numa tentativa de interromper essa gravidez, e ela, Atena, é gerada, então, dentro da cabeça dele, né, ela nasce já pronta de armadura de dentro da sua cabeça, por isso que ela é uma deusa associada a essa função mental, a esse logos, né, mas lembrando, é um arquétipo feminino, então é um logos feminino, né, o que seria uma inteligência criativa do ponto de vista do arquétipo feminino. O nome Pala significa donzela, né? Então ela se mantém sempre virgem, né? Ela se impõe com autoridade de quem não se deixa seduzir ou corromper, né? Lembrando que as mulheres, né, as deusas que eram virgens, elas não casavam, ou seja, elas se resguardavam enquanto independentes, né? Ela é padroeira, né, da cidade de Atenas, o símbolo dela é a oliveira, né? Então a oliveira é uma árvore de onde se extrai toda a riqueza, né? Porque lá é muito árido. Então, ali tudo se faz óleo, se faz tudo dessa oliveira, tem um grande aproveitamento dessa planta, né, dessa matriz. Então, como símbolo de Atenas, ela tem essa relação com a eficiência, com o trabalho, com a sobrevivência da cidade, com essa riqueza, né? Ela tem essa função de eficiência, né, dessa garra do trabalho, assim, né? Ela está associada as habilidades produtivas, né, daquilo que requer para a gente ter sucesso em algum negócio, em alguma coisa, por isso que ela está muito ligada ao trabalho.
E os temas que se destacam para ela são a estratégia, a racionalidade, a inteligência criativa, uma deusa virgem. Ela é filha do pai, né? Filhinha do pai, a filha preferida do pai. Ela é conselheira do masculino também, uma deusa das artes, da justiça, deusa das tecelãs, ourives, olheiras, costureiras, do planejamento, execução e do pensamento intencional. Pode passar? Então, a Palas Athena, na verdade, de todos esses arquétipos que a gente falou, é a que mais se identifica com o masculino, né? Ela é a filhinha do papai, então é aquelas mulheres que que se identificam com esse arquétipo, gostam de estar entre homens, acham que as coisas femininas são ruins, são bobagem, são frescura. Ela se sente mais eficiente, se identificando com o masculino, né? Então ela tem ali um tema, né? A mãe dela foi suprimida, né? Foi engolida, né? Então tem um tema ali da negação de alguma forma desse feminino como uma das curas necessárias para ela liberar essa potência mental criativa, né? Tem de novo aquela história, né? Da Medusa como tendo sido punida por ela, né? Por ter como é que chama? Desonrado, né? Tendo uma relação sexual dentro de uns templos que era homenagem a ela. Então tem essa questão da relação dela com a sexualidade, assim, que pode ser algo delicado, né? Como ela é um arquétipo que se identifica mais com essa eficiência masculina, mental, ela tende a ter esses temas como temas delicados, né? Então no mapa o glifo dela na astrologia é esse aqui, né? Que é a ponta da lança, por ela ser guerreira, né? Ela já nasce de armadura, ela é uma deusa guerreira. Esse asteroide ele vai indicar a nossa inteligência criativa. Então, esse aspecto mental, essa sabedoria interna, né? Essa voz interna que faz a gente tomar uma decisão, fazer uma escolha com clareza mental, né? Uma qualidade perceptiva, né? Ela está muito relacionada à nossa garra, à nossa capacidade produtiva, à nossa eficiência, né? Como que a gente se relaciona com artes e ofícios, com a cura, o ativismo político, né? As causas que a gente luta, né? Ela tem todo esse invólucro aí de várias temáticas relacionadas a essa função mais ativa do feminino, né? Então, para a gente pensar qual é esse meu tipo perceptivo, né? Através do qual a minha criatividade se manifesta, né? A gente tende a escutar essa voz, né, interior que está relacionada à nossa inteligência sensível. Como que está isso, né? Qual que é o arquétipo da sabedoria que a gente acessa, né? Ok, pode passar. Estia, né, é a personificação grega do fogo. Ela é a irmã mais velha, né? Então a irmã mais velha é aquela que zela pelo outro, que cuida, que é mais discreta, que é mais responsável, né? Ela não tem muitas narrativas na mitologia, né? Ela nunca tinha muitas imagens associadas. Ela sempre foi tida como essa força espiritual, né, associada ao fogo, como o fogo que nutre, que protege um lar, que protege um templo, né? Ela foi muito cortejada por Apolo e por Netuno, mas ela se nega a casar, então ela opta, né, por esse celibato, por essa dedicação espiritual, né? Então rejeita todas as propostas de casamento. E as sacerdotisas dela tinham essa função de estar sempre mantendo esse fogo sagrado aceso, né? Permanentemente aceso para garantir esses votos de castidade dela, né? Ela é uma guardiã dos lares, dos templos, né? Sempre muito reverenciada, adorada como guardiã desse fogo sagrado, né? Então ela é um arquétipo assim mais relacionado a essa dimensão espiritual, a esse lugar da nossa integridade, da nossa espiritualidade, como que a gente mantém essa nossa chama interior acesa, né? E os temas de destaque para ela é esse princípio de integridade e devoção, né? Algo que a gente honra, que a gente se dedica, que a gente se devota, né? Ela tem uma expressão sexual livre, espiritualizada, né? Ou seja, ela não se casa, mas ela se mantém fiel a essa dimensão da sexualidade como algo da dimensão do espírito, né? Sabedoria e purificação, força interior, guardiã do feminino sagrado, mediadora da integração psicológica, né? Essa força que centraliza, né? A fogueira é algo que está sempre no centro.
a presença espiritualmente sentida, uma consciência partilhada, identidade comum, integridade, consciência enfocada interiormente. Pode passar. 11h15, meu Deus. E o nosso último, tá? Acho que eu já falei isso aqui. A Hestia no mapa é aqui, né? É um glifo que representa essa chama, né? Essa chama do fogo sagrado. E ela vai indicar no nosso mapa uma qualidade devocional que a gente tem, né? O nosso eixo, o nosso contato com a espiritualidade, aquilo que nos torna íntegros, né? Aquilo que a gente não abre mão porque diz respeito à nossa verdade interior, que mantém a nossa chama acesa e que a gente se dedica, né? É um senso de direção espiritual. Então, como que está a nossa conexão espiritual, né? Onde que a gente se encontra intimamente com essa chama, né? O que que acende esse fogo interior para nós? Fica aí essas reflexões para a gente reconectar com essa dimensão do espírito, do sagrado. Vou te passar. E a última deusa dos asteroides, a Juno, né? A Hera, que é a grande esposa de Zeus, a única esposa legitimada e que ficou com ele ao longo dos tempos todos, né? Também filha de Rhea e Cronos, e que negou, né? Na verdade, ele tentava, né, em algumas versões do mito, ele tentava seduzir ela muitas vezes, e ela se manteve negando isso para ele e cedeu a ele desde que ele aceitasse ela em casamento. Então, somente a partir do casamento é que ela aceita, né, as seduções de Zeus. E ele era, né, um grande sedutor, seduzia todo mundo, tinha vários casos extraconjugais e ela sempre se manteve leal e fiel com ele mesmo em relação a todas essas traições. Então, essa é a temática de Juno Hera, né, que é o casamento. Né? Então, o casamento como essa entidade, né, que empodera a gente socialmente, né? Ou seja, ela nunca ia contra Zeus, né, em relação às traições, ela sempre direcionava essa fúria a essas mulheres, a essas amantes, né? Inclusive os seus filhos bastardos. Ela tem uma relação delicada aí com os filhos, principalmente os filhos bastardos. O que ela mais perseguiu foi Hércules, né? Então ela até impõe a ele os 12 trabalhos para ele superar ali, é uma parte do mito. Ela tem essa característica vingativa, né, persecutória em relação às amantes e os filhos bastardos. Os temas de destaque para ela são deusa vulnerável, nesse sentido de que ela dependia muito dessa associação, desse casamento, né, o compromisso, essa faceta sombria, né, da insegurança ou da vingança que se expressava mediante as situações de traição, essa intensidade na alegria, na dor, no poder, ou seja, estou do lado do meu companheiro, né, na saúde e na doença, né, tenho o matrimônio como algo sagrado, né, então ou ela é oprimida ou ela é opressora, né, uma competição com outras mulheres que se representavam uma ameaça a esse casamento, e ela se realiza nessa união com o outro, né, no foco do masculino. Então, quando a gente vai olhar casamento, né, o potencial de um casamento no mapa, a gente não vai olhar só Vênus, né? Vênus é aquela chama da sedução, aquele tesão inicial. Não é isso que vai manter o casamento. A gente precisa olhar esse arquétipo de Juno e de Hera para entender o que é o casamento com a pessoa, com o que ela se compromete, na verdade, né? Porque a pessoa pode ser solteira, pode não querer casar também. Né? Acredito que a pessoa que não quer casar, ela deve ter ou uma aflição em relação a esse arquétipo no seu mapa, né, no sentido de que ela não se identifica com esse arquétipo, né? Mas ele pode ser não só um significador de casamento, né, em si, mas um significador de algo com que a gente se compromete, né? E com algo que a gente se compromete, aquilo nos empodera, né? Muitas vezes um homem pode né, se organizar na vida, estou dando um exemplo, a partir do momento em que ele casa. Né? Então, ele tem a presença dessa Hera que ajuda ele a se empoderar, a ocupar um lugar de destaque. Isso, às vezes, acontece numa dinâmica de casamento, né, em que o outro é favorecido a partir daquela associação. Tá? Então, essas são as temáticas relacionadas a esse arquétipo. Ela também representa relações de amor condicional, né? Te amo se você me retribuir com status, com poder,
né? Entrega de benefícios sociais. No campo emocional, ela pode representar essa raiva emocional, que está muito restrita ali numa sensação de abuso, de traição, então esse ressentimento, né? Que pode estar associado aí ou seja, aquela mulher que pode vivenciar várias humilhações, várias situações difíceis, mas porque ela entende que aquele casamento enaltece ela socialmente, ela se mantém fiel, né? Pode passar. Se amplia muito. Eu, quando descobri os asteroides, eu fiquei muito fascinada com isso também. Então, aqui está o símbolo, né? Que é o cetro da realeza, né? Esse asteriscozinho assim. E no mapa vai indicar, acho que eu já falei, né? Um princípio de relacionamento, de casamento, de comprometimento, né? Tem essa coisa da estabilidade daquela relação com aquilo que a gente se compromete, né? Aquilo que a gente prioriza quando a gente se associa com uma relativa fidelidade, né? Então vai falar também do tipo de parceiro, de casamento desejado ou não desejado, né? Quando a gente aprofunda esse símbolo, ele vai falar da justiça ou da falta de justiça em todas as associações que a gente estabelece, nas parcerias, né? É um arquétipo de poder pessoal quando está harmônico, porque ela é rainha, né? Ela é a mulher de Zeus, né? Que é o senhor do Olimpo, né? E nos relacionamentos ela vai falar dessa necessidade emocional e psicológica que nos motiva a querer um relacionamento, né? Por fazer com esse outro uma unidade. Então, como a gente se vê nesse lugar de se colocar num relacionamento afetivo, né? O que a gente se dedica com comprometimento e fidelidade, né? Então, para além da esfera do casamento, a nossa interação com comprometimento, acho que essa é a palavra-chave, né, desse arquétipo de Hera, com o que a gente se compromete, né? A gente pode se comprometer com uma causa, a gente pode se comprometer com um ideal, não necessariamente isso vai ser estritamente um significador de casamento, né? Mas ao analisar esse tema, a gente sempre vai ter que olhar Juno e Hera. Eu estou com a sensação de que eu atropelei tudo aqui, mas acho que os principais símbolos a gente percorreu, mesmo assim já passando bastante do tempo, tá? Só para ter esse aparado geral, né, de que a gente pode e deve ampliar esses significadores e que isso vai fazer com que a gente tenha mais elementos, né, para refinar o nosso entendimento, reconhecer essas dinâmicas, né, dos arquétipos femininos na nossa existência e também, principalmente, né, se a gente olhar a mitologia de cada um desses pontos que a gente falou aqui, a gente sempre vai achar feridas, dores, abandonos, perdas, que é a história da mulher ao longo da humanidade, né? Então, como é que a gente cura esses processos, como é que a gente faz as pazes com esses temas que a gente vivenciou, que as nossas ancestrais vivenciaram, né? E pode liberar a energia criativa, a energia saudável, da função psicológica que cada um desses arquétipos femininos vai nos servir, né? Vai nos atender para que a gente haja com independência, com criatividade, com equilíbrio nas nossas relações, né? Então, eu acho que olhar essas temáticas das dores do feminino é algo que pode nos ajudar a entender a nossa história, né? Através dessas imagens, desses arquétipos e desses temas. Acho que tem mais um slide só que eu estou divulgando aqui, algo que a Yasmin já falou. Tinha mais um aqui? Não, aqui já falei, né? Princípio de comprometimento. Aqui são as referências que alguém tinha perguntado, né? Então, aqui tem o livro da Mirella, que é essa bíblia enorme que fala só sobre as deusas escuras, que é maravilhoso. Tem um outro da Dimitra George também, que vai falar sobre as deusas escuras, que é Hecate, Lilith, várias. A linguagem dela eu gosto muito, porque é astróloga de viés psicológico, né? Mirella é muito boa também, mas, enfim, tenho minhas preferências. Dimitra George também tem o livro Asteroid Goddesses, que só tem em inglês, que é o livro mais profundo sobre os 4 asteroides, do ponto de vista astrológico e mitológico, também numa linguagem psicológica. E esse livro aqui, que é bem fácil de vocês acharem em PDF, que é Astrologia e Mitologia, tem um capítulo sobre cada uma dos asteroides, tem sobre Lua, Vênus e todos os planetas. Vale a pena, porque ela faz esse resgate. São 2, né? Eles fazem esse resgate dos mitos, né? Dos mitos, e os mitos vão nos ajudando a construir essas narrativas e esse entendimento. Então, tem também o link ali do site da Vanessa
Paim, que explora a temática da Vênus, bastante coisa. E a nossa apostila, né? Passa mais um, Fê. A nossa apostila, que está disponível ali no meu link na bio, vai falar só sobre os 4 asteroides, tá? Mas é meio que um passo a passo para a gente identificar isso no nosso mapa, com algumas perguntas. Assim, não é para astrólogos, né? Mas é para quem quer aprofundar os estudos a partir do seu próprio mapa, tá? Também tem um resumo ali dos mitos, né? De um pouco mais aprofundado do que eu trouxe para vocês hoje. E passa mais um. E para quem que tiver interesse, eu estou com a agenda aberta para a gente fazer algumas leituras individualizadas, trazendo só esse foco, né? Dos arquétipos do feminino. Então, a gente vai olhar Sol, Ascendente e Lua, os 4 elementos como a nossa base de personalidade. Depois a gente vai mapear aí Lua e todos esses 7 arquétipos femininos, tentando trazer esse tema, né? Tentando nos inscrever nesse lugar, olhar para essas feridas, olhar para os nossos potenciais. Lembrando que a minha abordagem é uma abordagem psicológica, né? Então não tem essa coisa muito preditiva nesse sentido de que é algo que está fora de nós. É mais uma visão para a gente reconhecer esse nosso vasto, maravilhoso mundo interno. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenha sido inteligível e tenha dado elementos para vocês se perceberem, ampliarem, e que a gente possa cada vez mais se apropriar aí do nosso feminino, curando esse mundo, usando o nosso anuário, registrando, vivenciando, né? E que a gente siga forte aí. Yasmin, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Sabes que para mim é uma grande honra. E obrigado pela presença de todas e de todos. Acho que tinha um homem aqui que eu vi. Fico para a foto, vamos lá. Liz, gratidão enorme. Gente, fica para a foto. Quero tirar uma foto desse grupo todo lindo dessa manhã, pedir para vocês abrirem as câmeras. Liz, imensa gratidão por entregar com tanta generosidade essa tua pesquisa. Eu sei o quanto que você estuda, o quanto você se dedica, né, para estar trazendo para a gente e fazendo essa revolução silenciosa, né, para ativar esse feminino bem aspectado, saudável dentro da gente, porque quando aparece com as dores, ali tem um lugar de cura. Né? Quando aparecem as alegrias, ali tem dom, tem habilidade também para a gente compartilhar com o mundo, né? E eu acho que essa é muito a nossa missão com o Anuário da Deusa Dançarina, é estar passando, né, através dessa agenda, vivendo o tempo de uma maneira mais conectada com a inteireza do ser, que integra e valoriza mesmo tanto os aspectos masculinos quanto femininos dentro da gente. E, queridas, também dizer para vocês, né, além de agradecer o tempo de vida que vocês deram para estar aqui com a gente, saibam que eu espero que o que a gente tenha partilhado aqui fique como uma sementinha muito poderosa, alimentando esse feminino na vida da gente. E também dizer assim que nesse momento, né, eu estou escrevendo o anuário de 2023, estou um pouco atrasadinha, mas ele vai sair na primavera, ele sempre nasce. E se vocês tiverem, né, dicas, sugestões quanto a formato, o que vocês querem dentro dele, aproveita e escreve para a gente. Tem o e-mail, tem o WhatsApp, ali no link da bio, vocês conseguem contato fácil com a gente para dar sugestões, porque sempre o que vocês trazem para nós ajuda a gente a melhorar essa ferramenta, que é uma ferramenta para trazer conexão no nosso dia a dia, para a gente aprender a agendar esses compromissos essenciais e não só o que tem que fazer, né? Para a gente sensibilizar, né, e estreitar essa relação, não de uma vida banal, de uma vida banalizada, mas de uma vida sagrada, e não de uma existência perdida, mas de uma existência escolhida, onde a gente toma consciência para poder trazer isso para o mundo, né, entregar o nosso melhor, tá bom? E ser mais plena, mais feliz, né, porque afinal de contas a gente está no mundo de serviço para aprender, para crescer e para evoluir, mas também para ser feliz. E autoconhecimento é fundamental para a gente fazer essa felicidade genuína, de dentro para fora, né? Dando conta dos nossos aspectos difíceis e lapidando eles para que eles se transformem em pérolas. Então, gratidão imensa a cada uma de vocês, gratidão especial a Liz, vai ter mais uma roda dessa, e a gente está esperando aí os comentários, depois eu coloco lá no nosso grupo
todas as coisinhas que eu prometi, tá bem? Então, pose para foto, aquele sorriso gostoso que brota lá do coração, se puderem abrir as câmeras, Manu, a Lília, a Lu, o Arthur, bom demais ter essas presenças todas aqui, delícia, a Jane, ótimo, Simone abrindo câmera, legal, só mais um pouquinho, 3, 2, 1. Bacana, Arthur apareceu na foto também. Coisa boa te ter aqui, querido. Beijo, beijo para todos.